Mas eu acho. Vamos trazer a atualização aqui, porque vamos direto para Israel, onde está a nossa correspondente, a Miriam Sanger, para trazer as últimas atualizações para a gente sobre os desdobramentos, até mesmo repercutindo, né, o que tem acontecido por lá. Miriam, boa tarde para você. Quais as atualizações, então, você traz para a gente de momento aí em Israel? Oi, boa tarde aos telespectadores também. Aqui para a gente já é boa noite, são 8h10 no momento. Eu queria um pouco só, antes, pontuar algumas coisas que foram faladas no painel. Boa noite para vocês também, ou boa tarde. De fato, a percepção israelense, o sentimento israelense mudou depois de hoje de manhã, quando foi atingido o Hospital Soroka, que é o principal hospital da região sul do país. As imagens mostram, são terríveis de destruição. Todo o último andar do prédio foi destruído. Felizmente, por causa da estrutura de cimento entre os andares, o míssil não conseguiu passar para os andares inferiores e, milagrosamente, surpreendentemente, ontem foi ordenada a evacuação desse andar. Quer dizer, poderia ter sido um resultado muito, muito trágico, porque era uma área de internações por dia, com centro cirúrgico, etc., laboratórios e tal. E as pessoas que estavam nos outros andares, teve mais ou menos 70 e poucos feridos, mas não teve nenhuma morte. Tiveram outras 3 quedas, todas elas em áreas do centro do país, que são altamente populosas, e visando edifícios de moradores, edifícios residenciais. Atacar hospitais é considerado crime de guerra. Então, por isso também que a gente entrou num outro momento em Israel em relação na perspectiva da guerra, e por isso é que agora sim o Khamenei se tornou de fato um dos alvos do exército israelense. Aquilo que o Irã apontou como havia um centro do exército próximo do Soroka, ou eu vi, inclusive, o Irã divulgou pela mídia social deles imagens que mostram um centro de comando do exército embaixo dos hospitais, no modelo que o Hamas faz. Eles não têm base na realidade. É de fato uma desculpa, um desvio de informação do Irã que ele está usando. É uma ferramenta que o país comumente usa. Quanto à população iraniana, a informação que a gente tem é que 85% da população iraniana é contra o regime islâmico. Então, o que se acredita é que, embora esse não seja, a derrubada do regime iraniano não seja um dos objetivos dessa guerra, ele pode ser um dos resultados, e Israel, por ter eliminado toda a liderança da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o exército criado para defender o governo, o regime político, não as fronteiras, não o Estado, mas o regime. Quer dizer, Israel entregou esse presente, digamos, para a população civil, e agora é papel dela decidir se mobiliza contra o regime, cria uma oposição organizada, como foi feito na Síria. No momento em que o Assad foi retirado do governo, fugiu do governo, a oposição assumiu. Isso é que a gente, não é que a gente espera, mas isso é uma das coisas que podem acontecer com o Irã. Atualizações daqui. Felizmente não houveram mortos no ataque de hoje, mas houve muita destruição. Cada míssil balístico que cai, ele consegue destruir uma grande área ao seu em redor. Se fala de mais ou menos 270 pessoas feridas, mais de 1.000 desabrigados que estão sendo levados para outras áreas do país e hospedados em hotéis, etc. As aulas, felizmente, continuam suspensas, porque imaginem vocês que esse ataque, ao contrário dos que aconteceram nos últimos tempos, ele foi feito às 7h30 da manhã, que é justamente o horário em que as crianças estão saindo para a escola.
E a gente continua no movimento de trazer de volta 140 mil israelenses que estão presos no exterior e também de encontrar formas de permitir rotas de saída para 40 mil visitantes estrangeiros que estão aqui no momento em Israel. Continuam acontecendo os voos de resgate, também há cruzeiros fazendo o trecho entre Israel e o Chipre, levando e trazendo passageiros, e essas são as notícias nesse momento. E, por fim, a pergunta que mais se faz na mídia local e nas conversas entre os cidadãos locais é o que está faltando para o Trump finalmente decidir entrar junto com Israel nesse conflito. Pois Miriam, a gente vai seguir acompanhando, você trazendo atualização importante também sobre a quantidade de pessoas feridas, né? A princípio a gente tinha informação que se tratavam cerca de 50 pessoas, então já ultrapassa o número de 200. E o Irã, ele tem essa característica, né? Desde quando Israel promoveu então o ataque e a contraofensiva do Irã, foi de realmente enviar mísseis, que são mísseis menos sofisticados, vamos dizer assim, para o Domo de Ferro capturar esses mísseis e depois eles terem efetividade nas ações, mas pelo visto realmente atingindo então esse hospital, e aquelas pessoas às vezes no próprio Irã que tinham a percepção de que olha, nós estamos sendo atacados, então precisa de uma reação, realmente conforme você trouxe a percepção daí, né, conversando com pessoas que vivem no Oriente Médio, essa percepção mudou em relação aos iranianos também, não só israelenses, né, que eventualmente também tinham alguma questão envolvida nisso. A gente vai seguir acompanhando e trazendo também as informações. Agradeço sua participação aqui, a Miriam, que recentemente... Posso acrescentar uma informação, claro, que é importante não perder de contexto que se trata da mesma guerra. Sim. Na verdade, Hamas, Hezbollah, Houthis, eles são todos proxies do Irã. O Irã é o destino final, o objetivo final de uma guerra que começou no dia 7 de outubro de 2023. Acho importante a gente não perder isso de vista. Sem dúvida. E agora, né, o hospital sendo atacado. Muito obrigado pelas suas informações, viu? E a Miriam, inclusive, né, que esteve aqui com a gente na programação no Morning Show, né, de manhã, teve que sair correndo porque tocou o alarme. Então, assim, é uma situação muito delicada. As pessoas têm poucos minutos para conseguir se abrigar, buscar um bunker, um local seguro. Tendas foram montadas também em Tel Aviv, justamente para tentar abrigar aquelas pessoas que moram em edificações mais antigas e não têm condições de se buscar um local seguro. Nós seguimos acompanhando, claro, o conflito, trazendo também as informações. E as últimas informações que nós temos aqui é de que chegam a todo momento, né? Claro que elas vão se atualizando. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que toda a ajuda é bem-vinda para destruir as instalações nucleares do Irã. Então, uma resposta também, né? Ele que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Trump também disse, olha, você tem que continuar os ataques, tem que promover esses ataques. Inclusive, o presidente americano leu o plano, ele disse, olha, tive acesso aqui, olhei, está ok. Só que não deu a certeza se vai participar efetivamente ou não. Essa que é a dúvida, né, sobre como vai ser essa escalada. E essa é a tensão justamente, né, Rose? Exatamente. Eu acho que pelo posicionamento do Trump, é muito provável, é considerada muito alta a possibilidade do ingresso de Trump nessa tentativa de eliminar, que é o foco número 1, as bases nucleares do Irã. Esse é o grande objetivo que interessa a grandes países, a grandes nações. E que Israel está indo, como foi dito pela mídia aqui, muito bem dito, num contexto contínuo de guerra. Porque o Irã é financiador do Hamas, é financiador dos Houthis, é financiador de outros grupos terroristas que causam desestabilidade na região. E, inclusive, com a ida de porta-aviões, de aviões que tem a capacidade de carregar a bomba, como os americanos chamam de bunker buster, que é aquela bomba que pode penetrar na terra e destruir eventuais instalações nucleares que estejam no subsolo, que é uma tecnologia americana, que os israelenses, por exemplo, não têm hoje, precisam desse apoio do Trump, é o que determina, na minha opinião, que existe uma possibilidade grande de os americanos entrarem de fato nessa guerra, principalmente agora que o Irã, acabou atacando um hospital
tal? E aí causou uma revolta muito grande, mudou um pouco a percepção da guerra. A gente ouviu a Miriam falar agora há pouco dos israelenses, e dentro do próprio regime, que seria um passo 2, na minha opinião, não o alvo 1, que é eliminar as instalações nucleares, mas como consequência disso, a derrubada do regime, que é esse regime que causa também o financiamento de forças na região e uma desestabilização na região muito grande. Eu acho que é muito provável que os americanos entrem sim nessa guerra. Inclusive o que o Holtz falou, só complementando, tem a usina de Bushehr, que é uma usina que está a mais de 800 metros embaixo da terra, que é justamente os Estados Unidos é o único país que tem equipamento para de fato destruir essa usina. Não se tem informações muito claras de como é dentro a planta. Acreditam que hajam túneis que, enfim, levem para as centrífugas, mas de fato os Estados Unidos são os únicos capazes de destruir com armamentos para destruir essa usina. Então, o que o Holtz falou procede e faz sentido mesmo se o caso é destruir o plano de enriquecimento de urânio no Irã. Então, os Estados Unidos vai ter que entrar com esse equipamento que ele possui. Além da destruição também, o que causa bastante temor é realmente o poder de defesa israelense, né? Porque chega uma hora que todo o sistema fica sobrecarregado. Com tantos mísseis sendo enviados, a gente viu agora um hospital sendo atingido, porque o sistema fica sobrecarregado, vai combatendo, bate uma bomba, mas não consegue evitar todos os mísseis que são enviados pelo Irã. E o receio é justamente esse, apesar da gente saber que realmente o poder bélico do Irã é mais limitado do que de Israel e de outros países, mas ainda realmente esse temor de que vítimas, que civis inocentes acabam sofrendo com as consequências dessa guerra, né, Bellucci? Pois é, você vê que toda a guerra, né, ela precisa desse pretexto, em similaridade com o Iraque. O pretexto era as armas de destruição em massa, o que na minha visão, e depois se comprovou que não existiam as tais armas. E agora, nesse caso, você bombardeia onde está sendo produzido e depois fica até difícil apresentar ao mundo as provas de que existiriam as tais armas. A gente confia, evidentemente, muito mais nas informações de Israel do que nas informações vindas do Irã. Mas como foi bem colocado pela Miriam e por todos aqui, tem essa questão do Irã ser o grande financiador do terrorismo. Daí porque acabaria cedo ou tarde essa guerra chegando no Irã. Não tem como, né? Uma ditadura financia diversos players. A atuação de Israel também mostrou uma grande fragilidade das defesas do Irã e que ele atua agora igualmente a que ele financia os grupos terroristas. Ele começa a atingir a população civil. Não busca um alvo específico. Ele menciona que buscou uma base, enfim, mas o dado da realidade objetiva é que acertou um hospital. Eu até estava vendo a Miriam falando e tal, você vê que Israel não está no maior período de guerras, provavelmente, mas já é um período que se arrasta há muito tempo, né? A população em guerra também vai tendo um cansaço na população que tem o seu dia a dia totalmente impactado, como ela colocou, escolas sem aulas, você tem uma rotina que é quebrada e você tem líderes políticos que internamente nem sempre têm muito apoio e eles que conduzem a guerra. Então, assim, fica um caldeirão ali, nervos à flor da pele, e imagino que o Donald Trump deve, creio eu, numa análise assim, que até essa semana ele deve dar o ok para que o Benjamin Netanyahu faça os ataques mais expressivos e tire o líder, porque é o que todo mundo aguarda, a retirada do líder e um novo regime. E essa é a questão que, assim, já tivemos Primavera Árabe, outros eventos que falaram, agora vai ter democracia no Oriente Médio, e isso nunca acabou se confirmando. Então é mais uma tentativa, mais uma propaganda, agora vamos colocar um novo regime. Para ter um novo regime, você precisava ter uma elite intelectual, jurídica, uma elite ali para possibilitar isso. E não me parece que é o caso. Vide toda a história do Império Persa, né, hoje Irã, David. E a dúvida também é se, eliminando o líder, se novos ataques também terroristas, como esse que a gente viu, que eles estão classificando, né, como um crime de guerra, vão acontecer, né, uma escalada ainda maior dessa violência.